Bom, meus queridos, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje vamos estar vendo um pouco do capítulo 17 e vou já ir à leitura do versículo 1 e 2. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Bom, no capítulo 12, nós vimos Israel sendo retratada como uma mulher vestida de sol, que dá à luz a um filho que nós vimos que é Jesus. No capítulo 19, nós vamos ver uma mulher que é retratada como vestida de linho puro e brilhante, que é a esposa que se casará com o Cordeiro. Aqui, no capítulo 17, nós vemos uma mulher sendo retratada como a Babilônia, né? Uma mulher que vai estar sendo vestida de violeta ou azul e vermelho, né? Ela vai estar sendo vestida assim, que ela é então adornada com ouro, com pedras preciosas, mas ela é identificada como uma prostituta. Então nós poderíamos até falar, essa mulher seria uma referência simbólica à mulher do anticristo, a mulher da besta. Bom, prostituta, o termo prostituta é uma mulher que pratica pecados sexuais. Mas o termo prostituição, ele pode também ter uma conotação espiritual. Quando as pessoas se afastam de Deus e de buscar a Deus e de servir a Deus, elas se prostituem adorando outros deuses. Então existe a prostituição espiritual quando as pessoas são levadas à idolatria ou elas se desviam do caminho da verdade, elas estão então se prostituindo espiritualmente. Isso era muito comum no Velho Testamento, onde Deus fez algumas colocações a respeito disso. A grande Babilônia, essa grande prostituta, ela é vista como uma mulher, ou seja, alguém que produziu e seduziu as pessoas do mundo a levantarem falsas adorações. Ao longo dos últimos anos, nós já estamos vendo a nova era, a adoração a Satanás, a adoração à natureza, e vemos algumas religiões no mundo, como o hinduísmo, o islamismo e algumas coisas filosóficas meio misturadas, né, com contextos que são coisas que envolvem conhecimento, como gnosticismo. Há uma mistura de coisas que acabam tomando o lugar de Deus no coração das pessoas, aonde as pessoas procuram ter uma condução através disso, deixando de lado aquilo que Deus ensinou e nem querendo saber e até rejeitando aquilo que Deus deu. Então, falando isso, a grande Babilônia, como nós já vimos no passado, a Babilônia como cidade, ela foi um berço do ocultismo, das feitiçarias, e dali surgiram como berço muitas religiões que hoje estão no mundo, que são místicas. Falando isso então, João é convidado para ver o que vai acontecer no castigo da Babilônia. Bom, a Babilônia aqui, ela é uma grande prostituta religiosa. Ela é uma grande prostituta religiosa que está assentada sobre muitos povos, ou sobre muitas águas. Estas muitas águas são muitos povos. Bom, ela está assentada sobre muitas águas. Essa multidão de águas são muitos povos, e observe então que esses povos, que simbolizados com certeza com os seus reis, com os seus governantes, vão dar apoio, vão dar uma base para que ela se apoie. Então, falando isso, nós podemos dizer o seguinte: no capítulo 17 e 18 estão descritos 2 sistemas que se combinam entre si. No capítulo 17, que nós vamos ver agora, estamos começando a ver,
existe a descrição e a definição de um sistema político e religioso. E no capítulo 18, ou seja, a descrição da Babilônia, no capítulo 17, é uma descrição política religiosa. No capítulo 18, ela vai ser descrita não como um sistema religioso e político, mas ela vai ser descrita como uma cidade literal e como um comércio que vai ter um glamour ou um comércio globalizado, como essa palavra é muito comum. Então, essa figura de Babilônia, tanto no capítulo 17 e 18, cada um deles tem uma conotação. No 17, um sistema político e religioso, especialmente religioso, né, associado ao político, o casamento da igreja e do Estado. E no 18 há uma descrição de uma cidade literal, que nós vamos ver isso posteriormente, uma cidade literal com o seu sistema de comércio, que é o que a antiga Babilônia foi, o centro do mundo no tempo da sua época. Falando isso então, podemos dizer que vai existir um grande ecumenismo. Então as pessoas vão ter a operação do espírito do erro, elas vão aceitar que existe então uma junção, é possível uma junção de todas as religiões numa só, que alguns estavam cultuando deuses que na verdade têm figuras representativas do mesmo Deus. Então, eu não sei como, mas esses movimentos nós já conseguimos ver hoje. Então, há algumas situações onde tem coisas que são absolutamente impossíveis de andar junto, porque não tem como se andar junto com uma seita. Ou não tem como andar junto, o cristianismo andar junto com o hinduísmo, ou o islamismo, ou o espiritismo, né? Ou a maçonaria. Não existe como poder existir ligações entre coisas que são completamente opostas. Bom, surgirá então um ecumenismo e certamente uma igreja mundial que será reunida. Ela terá o apoio, né, do governo do anticristo em cima dos governantes, possivelmente 10 governantes ou 10 líderes, 10 regiões, 10 reinados, aonde ele vai estar governando o mundo, tendo em princípio esse governo estabelecido na cidade de Roma, que não seria a cidade de Roma, ou poderia ser o antigo Estado romano, como já falamos aqui, reunificado ou restaurado no sentido do território que ele ocupou. Bom, haverá, como já falamos antes aqui, um falso culto que será estabelecido em cima da besta que saiu do mar. Ele será promovido pela besta da terra, que é o profeta, né? O falso profeta. Ele induzirá as pessoas a adorarem o anticristo, que é a besta que saiu do mar. Bom, haverá então uma unificação entre o Estado e a religião. Você sabia que até a questão da questão do ateísmo, a questão de Karl Marx, o que ele vai defender? Então, a religião é o ópio do povo. Não existe como estabelecer um sistema político que possa governar o mundo se não for estabelecido um sistema religioso unificado para governar o mundo. As religiões, elas se tornam um problema. Mas observe que não é só, num primeiro momento, é a unificação de uma religião com o propósito de estabelecer um governo político, uma coisa estruturada a outra, que certamente será corrupto. Mas posteriormente o anticristo vai querer ser adorado como Deus. Então há um processo que já está acontecendo, mesmo que a palavra de Deus diz que desde o tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, o ministério da injustiça já operava. Então quanto mais hoje está operando, e quão ele vai ter força para receber crédito dos homens naquilo que está por vir. Bom, existe um vinho da prostituição. Existe um vinho. Bom, o vinho, ele embriaga as pessoas. O vinho é embriagador. Então, se há um vinho da sua prostituição,
há um momento, há um agir, há uma influência, até mesmo uma possessão, né, que vai se derramar tanto sobre os reis da terra, como também sobre o povo que está na terra. Então nós podemos dizer que esse vinho da sua prostituição é uma referência à possessão, à influência de demônios. Os espíritos enganadores vão seduzir os homens em cima de um glamour, em cima de uma riqueza, em cima de uma pompa, em cima de uma ostentação, e ao mesmo tempo vão procurando manipular os homens em cima de uma solução para o mundo no contexto político e de uma abertura dos olhos para uma nova doutrina que na verdade junta e forma um sistema religioso único, juntando esse sistema de religioso único com um sistema político que soluciona tanto uma estrutura como a outra, produzindo então algo que possa andar junto. Eu vou ler aqui o versículo 3 que diz assim: e levou-me em espírito a um deserto, e é interessante que foi ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Interessante que lá a mulher estava assentada, né? Como vimos aqui, ela estava, vamos ler aqui, ó. A mulher estava assentada sobre muitas águas. Agora, uma grande prostituta sentada sobre muitas águas. Agora ela está sentada sobre uma besta de cor escarlate, que é vermelho, e que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, nós sabemos que esta besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela é uma figura descrita da besta que saiu do mar, que é o anticristo. Nós já vimos isso. Bom, a mulher assentada sob o anticristo, isso mostra que o anticristo e essa mulher, que é na verdade um sistema religioso, eles vão coexistir, como falamos antes. Que o sistema religioso, ele tem a influência, está apoiado, alicerçado sobre a besta que veio do mar. Então, falando isso, podemos dizer que essa mulher sentada sobre a besta que saiu do mar é um sistema político e religioso muito bem estruturado e organizado. Bom, a mulher domina como uma figura da religião, religiosamente sobre as nações. E o anticristo, ele governa politicamente as nações. Bom, habitam no deserto. Bom, o deserto é um lugar de escorpiões, de cobras, é um lugar deserto, é um lugar, como diz que a palavra de Deus, que os demônios saem, andam para os lugares desertos e depois querem retornar. Então é interessante que João é levado em espírito, como está escrito aqui, né? E levou-me em espírito a um deserto. Bom, esse deserto mostra a natureza maligna do que ele viu. A figura da besta escarlate com a mulher assentada sobre ela. E diz aqui os nomes de blasfêmias que existem então escritos na besta, na verdade demonstra, é uma referência ao sistema corrupto e contrário a Deus e aos seus propósitos que será estabelecido dentro do princípio desse governo e dessa religião, porque a mulher está assentada sobre a besta. Vamos ler aqui o versículo 4, diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Bom, a besta era escarlate, e a mulher estava vestida de púrpura e escarlate. Então, observe que há uma combinação entre aquilo que é a vestimenta da mulher com a vestimenta da besta. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícies da sua prostituição.
Quando aparece no livro de Apocalipse a palavra adultério, a palavra prostituição, a palavra meretriz, como já falamos antes, uma referência ao abandono dos caminhos verdadeiros do Senhor e a prática de algum desvio indo após deuses, após a idolatria, após o ocultismo, ou seja, é uma prostituição espiritual. A palavra mulher aqui, como já falamos antes, que está descrito então, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. A palavra mulher, literalmente aqui, ela significa, nesse contexto, ela significa um simbolismo de uma falsa religião, ou de uma religião. A figura então descreve um sistema religioso corrompido contra os propósitos de Deus. Essa vestimenta de púrpura e escarlate, essa cor púrpura, para alguns, quem sabe, pode ser muito conhecida, mas normalmente ela se confunde entre o azul e o violeta. Ela era antigamente, para se conseguir essa cor, eles tinham que tirar uma substância de um verme, precisaria muitos vermes para poder conseguir ir dando essa cor. Por isso que a cor púrpura também é conhecida como a cor dos reis. Então observe que a mulher estar vestida de púrpura, ou seja, de uma cor violeta, o azul, violeta, e uma cor vermelha, isso faz referência que ela era uma prostituta rica. É quase que certo que não vai ser com coisas humildes, mas vai ser com coisas vultuosas, quem sabe com construções gigantescas. Será trazida uma nova doutrina, como já falei. Certamente será algo muito esplêndido, muito grandioso. O culto proposto, quem sabe as pessoas sendo, como já vimos, embriagadas, endemoniadas, uma fluidade de demônios sobre a vida das pessoas, levando, quem sabe, elas a confundir muito claramente, como já está começando hoje, o que pudesse ser uma unção com um extravasamento das emoções. Então observe que essa mulher será adornada com púrpura e com uma cor escarlata. Bom, meus queridos, possivelmente então, assim como a prostituta ela se prostitui com os seus parceiros, ela sempre busca um recurso. Então, o que está dizendo desde o primeiro versículo? Que essa mulher, ela vai se prostituir e certamente vai ser adornada pelos reis da terra. Eles vão, na verdade, dar a ela todo um sistema de apoio político e com recursos e coisas para fazer com que seja estruturada a estrutura do culto e tudo aquilo que diz respeito às coisas que serão necessárias. O cálice que ela está na mão é um cálice de ouro, e observe que o cálice está cheio de coisas repugnantes e impuras. Mas embora esteja cheio de coisas repugnantes e impuras, que é a revelação que o profeta, no caso João aqui tem, né? Aquilo que lhe é mostrado, o que vai dentro de um cálice, como já foi feita a menção do vinho, é algo que eu quero dar a beber às pessoas. Então observe que Satanás, junto com essa falsa religião, que vai levar posteriormente a um culto de adoração à besta, ela certamente vai ter como vinho um poder de embriagar as pessoas, como falamos antes, através de espíritos enganadores que influenciarão e terão, para alguns casos, quem sabe até mesmo a possessão dessas pessoas, ao ponto de estarem totalmente cegadas e darem um culto, ainda que com algumas práticas erradas, possam dar um culto a Satanás. Bom, esse cálice, ele vai, num primeiro momento, dentro de um princípio ecumênico,
ir embriagando e seduzindo as religiões que estão hoje no mundo para que elas se unifiquem dentro de um único sistema religioso. Isso será feito através de espíritos enganadores, por influência e até mesmo por possessão e domínio de demônios. Lendo aqui o versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Bom, ao longo da história nós temos no Velho Testamento a Torre de Babel descrita, onde os homens procuraram então construir algo que pudesse chegar aos céus para se ter um nome, para se ter então uma prática. Nós conseguimos também ao longo da história, como já falamos em outros vídeos, falando uma menção de Babilônia como uma cidade fantástica que esteve localizada ali no Iraque. E ela então produziu um grande comércio, era tida como a cidade do mundo. Ela chegou a ter construções maravilhosas, ela impactou o mundo da sua época, mas também vimos que ela foi o berço da prática ocultista, das feitiçarias, como já falamos antes, e o berço de algumas religiões que existem no mundo hoje que são contrárias ao cristianismo, de algumas heresias, né? Então, alguns teólogos, eles creem que a cidade de Babilônia será reconstruída no tempo da tribulação. Bom, a palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 20, que Deus disse que a cidade de Babilônia nunca mais será reconstruída. Então, é meio difícil acreditar que isso seria feito, porque falamos aqui no início que essa Babilônia que está sendo referida, ela tem na figura dessa mulher como prostituta uma figura religiosa, mas também no sentido religioso político, e tem uma figura como uma cidade literal e também um sistema de comércio global. Então, alguns teólogos creem que ela poderia ser reconstruída. Mas a Bíblia diz em Isaías que a Babilônia não será mais reconstruída. Bom, em relação à Torre de Babel, não há nenhuma menção bíblica, há um silêncio. Em 1980, há uma descrição, num dos livros que eu pesquisei, que o governo do Iraque estava conversando, tratando com os japoneses com uma vontade de poder estar construindo um museu no lugar da antiga Babilônia que pudesse ser algo que pudesse ser turístico, no sentido de construir então coisas que existiram ali para que pudesse ter uma atração turística. Bom, meus queridos, é uma opinião pessoal minha, né? Bom, haverá uma cidade e Deus vai tratar com essa cidade lá no capítulo 18. Aqui ele está falando da Babilônia na figura de uma mulher como uma prostituta num sistema religioso. Lá ele vai falar então sobre uma mulher, uma Babilônia, com o sentido não de ser uma mulher, mas ser uma cidade. Uma cidade que é mãe das abominações, que é uma cidade pervertida, ou seja, aquilo que aconteceu em Babel, aquilo que aconteceu em Babilônia, que são a perversão do gênero humano, aonde Deus vem e tem que tomar uma posição. Me parece pessoalmente que não necessariamente seria a reconstrução da cidade de Babilônia ou até da Torre de Babel, mas seria então a menção da existência de uma cidade que possivelmente esteja dentro do Império Romano restaurado, possivelmente podendo até ser, né, na Itália ou podendo ser em algum outro lugar dentro do antigo Império Romano, aonde essa cidade será o lugar aonde estará estabelecido esse governo mundial e aonde terá o apoio desse falso profeta buscando
ter um sistema religioso que aponte, desenvolva e conduza as nações a adorarem o anticristo, a besta que saiu do mar, como alguém na figura do Deus verdadeiro, que na verdade é um Deus falso, né? Então, falando isso, nós falamos então, bom, se for uma cidade, essa cidade certamente vai existir como uma figura simbólica. Como foi as outras, ela será, assim como Deus em algum momento disse assim, olha, falando de uma cidade como se fosse Sodoma e Gomorra, mas na verdade ele estava falando figuradamente. Então, possivelmente essa cidade, essa menção então dessa grande Babilônia, ela será uma cidade que existirá, onde dali sairá o governo do mundo e toda a influência religiosa ligada a ele, as quais ambas, de mão dadas, irão produzir, junto com todo o ouro, o poderio, a ostentação, um comércio e uma estruturação que seduzirá os reis e os governantes do mundo dentro da necessidade que eles vão ter e dentro da vontade de poder estar bem estabelecidos estruturalmente. Bom, vamos encerrar por aqui hoje, já deu 26 minutos, amanhã continuaremos, se o Senhor nos permitir. Um grande abraço, que Deus te abençoe.